A oftalmologia é uma especialidade médica fascinante. É a especialidade que mais agregou tecnologia, inovação, terapêuticas. Você poderá, no nosso curso de especialização, constatar tudo isso. Nós, do Instituto Penido Burnier, o primeiro hospital oftalmológico do Hemisfério Sul, há 104 anos estamos atendendo a população, não só da região metropolitana de Campinas, como de todo o Brasil. E temos a responsabilidade de ser os mantenedores da Fundação Dr. João Penido Burnier, que há 60 anos tem compromisso com a oftalmologia, tem compromisso de formar novos residentes, novos estagiários. Por isso, gostaríamos que você conhecesse um pouco mais da nossa instituição, tudo que nós temos a oferecer a vocês. Hoje, o nosso curso de especialização na residência de oftalmologia é um curso de excelência. Esperamos que você em breve esteja aqui conosco. A Fundação Dr. João Penido Burnier, que é o braço assistencial do Instituto Penido Burnier, já formou aproximadamente 200 residentes por esse Brasil, essa América do Sul afora. Médicos de vários lugares, que vieram aqui, ficaram estudando 2, 3 anos, se especializaram e voltaram para atender as pessoas nas suas cidades ou aqui mesmo na região de Campinas. Eu sou um deles também. Esses residentes que passam por prova de especialização, concorrem com vários outros médicos e conseguem aqui entrar, acabam aprendendo toda a parte científica, cirúrgica e humana para repassar isso nas suas cidades. Então, a gente tem atualmente 7 vagas por ano de residência e eles ficam durante 3 anos. Aos que se desejarem se especializar mais, temos várias subespecializações de retina, catarata, glaucoma, plástica, estrabismo, entre outras. Além disso, durante todo o ano nós recebemos vários médicos estagiários para que venham conhecer a nossa instituição e conhecer a oftalmologia em si, para saber se realmente essa é a sua área de paixão, de escolha. E aí sim, para realizarem a nossa prova anual, que acontece sempre em dezembro, em que nós escolhemos 4 a 7 residentes para aqui fazer sua carreira oftalmológica. Da parte científica, nós temos revistas, fazemos 2 vezes por ano, em que os residentes eles acabam aprendendo a como escrever um artigo científico, um relato de caso. Nós temos aulas quase que diariamente aqui, no período de manhã ou às vezes à tarde, em várias subespecialidades, para os residentes eles terem o aperfeiçoamento da sua prática. Cirurgias, operamos muito aqui, principalmente na época da pandemia, nós somos um dos que mais operamos no Brasil. Já conseguimos ficar entre os 5 melhores residências do Brasil, das quase 100 residências pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Atualmente, nossa fundação ela está muito bem equipada com aparelhos, temos uma sala completa de exames complementares. Nosso centro cirúrgico roda quase toda sexta-feira, com 4 salas rodando ao mesmo tempo, com os equipamentos mais modernos possíveis. E com toda essa tradição, essa bagagem, nós temos também um museu em que os aparelhos que não são mais utilizados, a gente guarda lá no 7º andar para servir de história, para a gente saber como foi antigamente. Os residentes que passam aqui na nossa residência, eles começam no R1, o primeiro ano de estágio, acompanhando o pronto-socorro, o consultório dos chefes e fazendo pequenas cirurgias, bem como acompanhando o ambulatório geral. Já o R2 começa com sua sala a ter seus próprios pacientes, já começa com as cirurgias de catarata, cirurgias de glaucoma, cirurgias plásticas, entre outras. E aí sim, no seu R3, acaba finalizando tudo com as partes mais especializadas. Portanto, são 3 anos de formação de forma integral. Nós temos quase 30 mil atendimentos ano na nossa fundação, com aproximadamente 4 mil cirurgias anos, sendo principalmente cirurgias de catarata. Sou coordenadora da Fundação Penido Burnier. Há 13 anos eu sou a responsável por toda a demanda administrativa, como finanças, projetos sociais e convênios com órgãos públicos. E é um prazer imenso poder fazer parte da história dessa instituição e trazer alívio à visão de tantos pacientes que aqui se tratam.
Fazem 15 anos que eu trabalho aqui na Fundação Dr. João Penido Burnier. Sou responsável pelas cirurgias de catarata, né, pela marcação. A cirurgia de catarata em si, eu acho que traz muito benefício para todos os pacientes que saem daqui com uma visão melhor. Faço parte do agendamento de cirurgia de estrabismo, plástica e retina também. E eu fico muito feliz em fazer parte desse agendamento, né? Eles ficam muito felizes também quando a gente manda mensagem para o agendamento, né? E é importante porque é a saúde deles, né? Tenho muito orgulho do crescimento que eu assisti dessa fundação, milhões de pessoas que eu vi sendo tratadas aqui, pessoas que chegaram aqui sem enxergar absolutamente nada, chegaram de bengala e saíram daqui andando sozinhos. Isso é um privilégio para mim estar aqui tanto tempo e ter visto tanta coisa. Eu trabalho há 3 anos com atendimento aqui na Fundação e eu acho muito gratificante eu trabalhar nessa área, porque ajuda muitos pacientes que moram em Campinas, né? Que aqui é um dos únicos hospitais oftalmológicos que faz procedimento de cirurgia, faz procedimento de vários ambulatórios como retina, glaucoma, que em outros lugares não tem. A gente cria um vínculo muito legal com eles. Eu tenho o WhatsApp de pacientes, eu recebo elogios, a gente recebe presentes o tempo todo. Então esse vínculo que a gente cria com eles e eles com a gente é muito gratificante também. E eu só encontrei isso trabalhando aqui. Foi o meu primeiro trabalho trabalhando em recepção com o público da área da saúde. Que a gente atende criança, idosos, pessoas autistas com deficiência. Contamos com equipamentos de alta qualidade e tecnologia que auxiliam no diagnóstico clínico de milhares de pessoas todos os anos. Atuamos efetivamente para prestar ao paciente a melhor experiência na execução dos exames e é uma honra poder proporcionar essa experiência. Então, eu sou muito grato à Fundação aqui, ao Instituto também, por poder proporcionar esse tipo de contato com os pacientes, a possibilidade de ajudar, tendo sempre um suporte, tanto da parte teórica quanto da parte prática, pessoas para auxiliar nas cirurgias. Tem alguns pacientes que a gente fala que tem a catarata total, catarata branca, né? A gente faz o pré-operatório, vê que aquele paciente tem visão de movimento de mão, às vezes só luz. Depois de uma cirurgia, a gente tira o tampão no próximo dia, o paciente, uma outra vida. Começa a enxergar uma coisa que vem de uma visão praticamente nula, o paciente praticamente cego, começa a enxergar quase com 100% de visão em alguns casos. Então é uma coisa muito gratificante para a gente. Alguns pacientes que chegam cegos dos 2 olhos, né? Para operar, a gente consegue restabelecer a visão, né? Os pacientes às vezes tiram o tampão logo no pós-operatório, às vezes já está enxergando muito melhor do que antes, eles choram, se emocionam, né? Eu tive uma paciente que não enxergava nada com os 2 olhos. Ela era jovem, devia ter uns 50 anos, assim, jovem para ter uma catarata tão avançada e não enxergava nada. Fiz a cirurgia dela, no pós-operatório foi a primeira vez que ela me viu, ela se emocionou, ela falou: olha, eu tô te vendo pela primeira vez agora, né? Depois de operar o primeiro olho. Então isso aí é super gratificante pra gente, né? O paciente sente o resultado nele, né? E pra gente, poxa, isso aí não tem preço. Aqui é uma instituição que é antiga, tem bastante renome. Trabalhar aqui é uma coisa muito intensa. A gente convive muito, a gente forma uma família aqui dentro mesmo, é uma coisa muito, muito legal. A convivência diária faz com que a gente se una cada vez mais, sabe? Ter a moradia do residente também é uma coisa que faz a gente se unir mais. A gente mora aqui dentro do serviço, né? Então a gente passa 24 horas por dia junto, com as mesmas pessoas, convivendo. E é muito bom. A gente vira uma família mesmo aqui dentro, é uma coisa muito legal e muito intensa ao mesmo tempo. É até difícil de explicar, assim, mas é muito legal. É o lugar que eu sempre quis estar, sempre.
Quando eu prestei a prova, né, eu não imaginava quão gratificante seria participar dessa equipe. É uma rotina bem intensa, pelo menos pra gente que tá aí no primeiro ano. É bastante corrido mesmo, a gente trabalha bastante, tanto na parte ambulatorial, ali no ambulatório com a Fundação do SUS, quanto nos plantões também de pronto-socorro. Eu fico bem feliz, assim, da evolução que a gente tem, da oportunidade que a gente tem aqui no serviço, e ver um paciente que antes estava com a visão comprometida e depois ter essa visão restabelecida é uma sensação que não dá para explicar. Eu vim aqui para poder aprender um pouco mais sobre oftalmologia, enfim, e tô saindo em breve, né, no ano que vem, com uma formação muito além da parte oftalmológica. Essa oportunidade de eu estar morando na moradia me deixou como um presente outras pessoas, né, tanto as que já foram quanto as que vão chegar, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal. E então a gente tem essa parte da convivência e a parte dos pacientes também, a gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais a cada dia, dependendo da necessidade de cada um. A oftalmologia tem diversos aspectos, a gente pode ir tanto da parte estética quanto da parte funcional. A gente aprende muito com os pacientes de ver qual que é a necessidade deles, que não necessariamente vai ser a visão que a gente tem como médico. Às vezes a gente pode ir muito além da nossa visão do que um paciente precisa e abranger tudo que ele tiver de queixa, enfim. Aos futuros residentes, sejam eles daqui de Campinas ou de fora, assim como eu acho que vocês vão estar sendo muito bem abraçados, que a gente tem como agir tanto mais na parte de volume de pacientes, quanto na parte acadêmica. A gente cria laços muito importantes, que é uma oportunidade incrível, incrível mesmo, eu não tenho nenhum arrependimento. É um lugar para você realmente iniciar e quem sabe continuar a carreira, então é bem legal. Então a minha história na Fundação começou há 8 anos, quando eu fui residente. Desempenho um papel na coordenação de ensino. Todo ano a gente tem pessoas novas entrando, pessoas saindo. E isso faz com que a gente tenha um mecanismo de evolução muito interessante. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito e sempre contribuindo, sempre deixando um legado para a Fundação. Ela sempre absorve isso de uma forma muito positiva. Aquele residente que tem mais aptidão na cirurgia, aquele que tem mais aptidão no ensino, aquele que tem aptidão no academicismo, tem espaço para todos esses residentes. Isso é muito interessante. O papel da Fundação ela vai muito além da questão de ensinar a cirurgia, de ensinar a oftalmologia. O fato de a gente ter o atendimento SUS, o atendimento para aquelas pessoas que realmente precisam, desenvolve nos colegas essa paixão, né? A paixão de ajudar. Médicos oftalmologistas que aqui se dedicam, se formam, saem completos, sabe? Aqui a gente faz o pré-operatório, faz a parte da cirurgia, o pós-operatório. A gente pega esses pacientes que estão com suas visões acometidas pela catarata, visões piores, né? E consegue transformar, alterando a visão desse paciente, trazendo qualidade visual, quantidade de visão, melhora do contraste da visão. Uma coisa que eu sempre falo para os meus R-, né? Que são os residentes dos anos menores, que a gente tem que diferenciar o cirurgião de catarata daquele cirurgião que só está operando. Sim, são dois, né? O cirurgião que opera para tirar a catarata e o cirurgião que opera para tirar o óculos. Não imaginava que teria o contato na intensidade e qualidade que a gente tem aqui. A gente tem acesso a diferentes áreas, são bem diversas, e a gente tem contato e uma preceptoria muito boa dos chefes de cada uma dessas áreas. Trabalhar com isso e melhorar isso na vida das pessoas é indescritível, é impressionante, é maravilhoso. Assim. A Fundação nos permite ter acesso a muitas tecnologias, a muitas áreas da oftalmologia, né? A gente tem diversos ambulatórios de especialidade, a gente tem muita consulta interespecialidade, então a gente consegue conectar pacientes que precisam de ajuda de vários profissionais de diferentes subespecializações. É uma grande vantagem para a gente, como residente, ter todos esses serviços ao nosso dispor aqui na Fundação. Bom, eu vim do Rio Grande do Sul justamente para fazer residência aqui na Fundação. Não me arrependo nenhum minuto. Muito grata e muito feliz por estar aqui fazendo residência. O serviço de residência aqui da Fundação é extremamente completo. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vim para cá. Não nos falta absolutamente nada em termos de tecnologia, em termos de preceptoria. Tudo no meio acadêmico aqui funciona muito bem. Todo mundo trabalha junto para crescer junto e eu acho que essa é uma das maiores vantagens aqui da Fundação. Uma das coisas que eu mais gosto e me sinto muito bem aqui também.
A partir do segundo ano você tem uma agenda própria, você começa a atender, os pacientes são seus, os retornos são seus. Tem alguma dúvida, a gente tem os ambulatórios de especialidade que a gente pode ir mandando tudo. Assim, o paciente acaba que a gente toma conta do paciente. E o pessoal é muito mais família, não no sentido só de amizade, mas eu vejo que existe uma coisa que o mais velho sempre ensinou o mais novo, né? A gente pensa na medicina, às vezes a gente só pensa, né, na parte de, lógico, da cura, tudo, mas é uma coisa que consegue trazer felicidade para o paciente, né? A qualidade de vida, isso é muito legal. Eu conheci o Penido como acadêmica, vim fazer estágio na faculdade, continuei a minha formação aqui, fiz a minha residência médica em oftalmologia aqui e segui trabalhando como médico oftalmologista. Hoje eu oriento os residentes dessa casa e é um prazer enorme estar nessa função, porque a gente observa e a gente tem a oportunidade de proporcionar crescimento aos residentes. Aqui no Penido nós temos uma vantagem muito importante e é uma coisa que nos orgulha muito, que é o estágio no Canadá. A gente tem um convênio com a McGill University e muitos de nós, inclusive eu, nos beneficiamos não só de estágios na McGill, mas de programas de pós-graduação. Eu fiz doutorado lá. Nós temos outros orientadores, o Dr. Varela fez a formação dele na Unicamp, outros médicos que fizeram na USP, na Unifesp. A gente tem relação com vários serviços e o que a gente tem observado é que eles têm saído muito bem formados, tanto da parte humana, né, quanto da parte cirúrgica. Em Campinas, a Fundação ela desempenha um papel chave na saúde da população. Nós temos programas de triagem a nível educacional, a nível das crianças até 7 anos de idade. Nós fazemos triagem nas escolas todas do município de Campinas. A gente tem programas não só apenas para triagem de crianças escolares ou pré-escolares. Nós atuamos em projetos para zerar filas, pacientes que têm patologias oculares, como por exemplo catarata. Existem outros serviços da cidade que encaminham pacientes de alta complexidade. Nós abrimos recentemente o ambulatório de córnea e de lentes de contato, então a gente está oferecendo esse serviço para a população, que são serviços assim que a gente não tinha antes, mas era uma coisa um pouco mais restrita, e agora a gente tem esse serviço diferenciado para oferecer aos pacientes de forma gratuitamente aqui em Campinas. E não só para Campinas, né? De forma com custo mais baixo para pacientes de outros municípios que tenham interesse também nesse tipo de tratamento. Dr. João Penido Burnier, ele esteve pela primeira vez aqui em Campinas em 1910. Ainda era médico da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e veio a pedido do Dr. Oswaldo Cruz, numa época em que o tracoma era epidêmico na região. Foi nesse momento aí que ele se apaixonou por oftalmologia. Depois que a primeira esposa faleceu, ele foi até a Europa se especializar, sempre auxiliado pelo irmão dele, o Henrique, que era engenheiro. E na Europa ele aprendeu que a atualização era uma coisa muito importante, então ele sempre procurava os melhores aparelhos, os melhores equipamentos, a melhor tecnologia. E ele e os fundadores do Instituto, eles pensavam não só em criar uma clínica de oftalmologia, que já para a época era uma coisa bastante audaciosa, né? Mas criar um lugar onde tivesse estudo, ensino, ciência e também caridade. Então esses princípios da nossa instituição, que é conhecida até hoje no mundo todo, né? É que nortearam a criação da Fundação Dr. João Penido Burnier, pelo Dr. Antônio Augusto de Almeida, que era nosso cirurgião-chefe na época, também fundador da Unicamp, e isso aconteceu em 1965. Então foi quando esses preceitos, esses ideais dos nossos fundadores ficaram legalizados, norteados pela legislação. Nossos residentes, eles atendem os pacientes carentes através do SUS para os pacientes de Campinas e de outras regiões pela Fundação. Eles aprendem desde uma relação médico-paciente, que é muito importante em qualquer especialidade médica, até todos os procedimentos em oftalmologia e as cirurgias mais complexas que podem ser feitas.
O nosso diferencial é que a gente trabalha em equipe e em regime de tempo integral. Assim, um profissional pode ajudar o outro e escolher o melhor tratamento para cada paciente. A gente pensa na medicina como uma dedicação integral ao paciente, que a gente não pode desistir do paciente, a gente tem que ir até as últimas consequências. Ninguém aqui desiste do seu paciente, nem aqui, nem na fundação. É isso que a gente ensina para os nossos residentes. E eles são renomados em todo o país e até no exterior. Eu aprendi com meu pai que o ensino era uma coisa legal. Todos os mais novos aqui têm uma vocação para o ensino. A gente vê esses meninos construindo sua própria vida, tendo seus filhos, sustentando suas famílias, cuidando do jeito que a gente ensinou dos pacientes. É uma honra, né? É uma imortalização da nossa dedicação. Eu vou passar, mas no meu lugar terão outros que farão o mesmo serviço, continuarão os ideais do Instituto, mas eu acho mais impressionante mesmo esse negócio de ser uma instituição particular que tem ideais de caridade, de ciência, de ensino. Eu acho que isso é uma coisa que não é em todo lugar que você observa. E a fundação é a personificação disso. A fundação é a personificação desses ideais. E nos últimos 9 anos, durante o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, nós temos a Copa Interoftalmo, uma Copa com todas as residências do Brasil, em que o Penido Burnier já é bicampeão. Venha você também fazer parte dessa história.